pessoas! No vídeo de hoje, o vídeo de hoje é um pouco sério. Primeiramente, eu quero deixar claro que eu não estou fazendo esse vídeo para me vingar do outro lado ou algo do tipo, porque eu acho que nessas circunstâncias, quando acabou, né, acabou. E a melhor vingança, né, se eu acho que ele tenha que pagar por alguma coisa, é eu viver a minha vida e tocar a minha vida em frente e agir como se nada tivesse acontecido, né, e viver uma vida feliz. E se no final das contas ele tiver que pagar por alguma coisa que ele fez comigo, eu acho que o ditado tá aí, né, o mundo não gira, ele capota. Então vamos deixar o mundo se vingar por mim e não ter que abdicar da minha saúde mental para isso acontecer. Então, primeiro eu quero dar um contexto para tudo isso. 2019 foi bem complicado para mim. Não foi um ano assim 100% bom, mas todo mundo fala, né, que não dá para ser 100% feliz. Vai ter momentos de felicidade, momentos de tristeza e você vai ter que, né, manejar esses dois pilares da destruição. E 2019, por mais que tenha sido um ano assim que eu trabalhei bastante, que eu tive oportunidades maravilhosas, que eu compartilhei com vocês, trabalhei com artistas maravilhosos também e eu tenho só o que agradecer, mas tiveram coisas que meio que assim, duas coisas que, né, afetaram, na verdade, três coisas que afetaram bastante, né, de eu não ter aproveitado tanto o meu ano e as minhas oportunidades, que foi no começo de 2019, eu terminei um relacionamento de 1 ano e meio, e que não era um relacionamento perfeito, né, nenhum relacionamento é, e era um relacionamento que eu sentia que eu queria pensar no futuro, queria fazer coisas juntos e a pessoa que eu estava não tinha as mesmas ambições que eu. E é muito importante para mim estar num relacionamento que a gente tá na mesma página, porque eu não sou do tipo que está num relacionamento só por estar, para não ficar sozinha, né? E eu não sou muito de ficar, eu gosto mais de namorar. Mas quando esse relacionamento acabou, eu enfiei minha cabeça na fossa e todas as coisas que eu não faço, eu comecei a fazer. Esse é o perigo. Quando você tá mal, tudo que, assim, todas as regras da sua vida, você quebra todas elas, porque eu tenho algumas regras na minha vida, né? A primeira delas é não voltar com o ex. Essa regra, por enquanto, eu ainda não quebrei, graças a Deus. Mas eu comecei a sair, voltei, né, a falar mais com minhas amigas, ir pra balada, pegar geral, e foi um ano assim que, meu Deus, assim, Chernobyls estavam reinando na minha vida. Assim, o rei dos Chernobyls ainda tá por vir, mas foi um ano difícil. E não bastando isso, eu comecei a ter um problema com a minha empresa de modelo. Eles me prometeram muitas coisas, eu tinha um contrato muito restrito e nada do que eles estavam prometendo eles estavam cumprindo. Então eu comecei uma disputa porque eu cheguei a investir um dinheiro com essa empresa e essa empresa não queria retornar e eu queria o fim do meu contrato. E eles me enganaram, tentaram meio que me deportar da Coreia praticamente, porque eles me denunciaram por eles fizeram um erro comigo, né? E depois usaram isso para me denunciar para imigração e tive um problema com imigração, perdi mais dinheiro e eu tava muito irritada com isso. Eu queria o fim, né? Queria me livrar dessa empresa tóxica e queria para uma empresa melhor e eu não podia porque eu tinha que esperar até o final do ano para conseguir sair e me livrar dessa empresa, porque em dezembro, né, de 2019 foi quando o meu visto, foi feito por essa empresa, ia acabar.
e eu poderia me ver livre dessa empresa e conseguir me mudar para uma outra empresa. Na verdade, eu conseguiria fazer isso antes do meu visto acabar, porém a empresa estava tentando me boicotar. E isso tá me deixando muito estressada porque eu precisava trabalhar, precisava mesmo, né, preciso pagar minhas contas e essa empresa estava tentando me boicotar de todos os jeitos. Por conta desse boicote, eu teria que sair do país e voltar novamente com um visto de turismo e aí sim procurar uma nova empresa para eu participar. E eu decidi ir para o Vietnã, tem fotos e tem um vlog também no meu do Vietnã que eu vou deixar por aqui. Antes dessa viagem, eu sempre, né, usei o Tinder, mas não muito seriamente, né, tipo, não vou procurar o amor da minha vida no Tinder. Eu acho que, né, eu sei que tem muitos relacionamentos que, né, surgiram no Tinder, mas, né, Tinder tem essa fama de, né, pegação descontrolada. Mas eu falei assim, depois desse relacionamento, né, em que os dois não estavam nessa mesma fase, querendo as mesmas coisas, eu me dei uma louca e eu resolvi mudar o meu perfil no Tinder, no perfil assim escrito que eu queria uma pessoa que tem ambições de, né, de construir algo juntos, que tipo, não pra agora, mas assim, que tenha um sonho de casar, ter filhos, construir uma família. Eu não estou falando, tipo, vou fazer isso amanhã. Mas eu quero que tenha uma pessoa que no futuro, pense no futuro, sabe? Eu sou uma pessoa que gosta de planejar muito as coisas juntos e pensar no nosso futuro juntos. E por enquanto eu não encontrei uma pessoa desse jeito, né? E tá, coloquei esse perfil no Tinder e, tipo, esqueci. Depois recebi algumas mensagens e tal, nada de muito interessante. E depois de umas semanas eu tava ali só conferindo, né, o que tinha de novo ali no Tinder e eu recebi uma mensagem. Esse menino, ele já tinha me passado umas 2 ou 3 vezes, assim, sabe quando tu vai dando X, mas aí a pessoa volta, o mesmo perfil da pessoa volta a aparecer pra ti? Então, essa pessoa já tinha aparecido umas 2 ou 3 vezes e eu tinha dado X. Na terceira vez, eu falei, por que não? Dei o sim, né? Grande erro. Por que me aparece? Tinder, se eu dei não me mostra novamente, pelo amor de Deus, você tá me fazendo cometer erros. Dei sim pra essa pessoa, era um menino que, tipo, ele era bonitinho, mas não era, tipo, nossa, me chamou super atenção. E ele também não tinha nada escrito no perfil dele, então, né, caguei. Mas na terceira vez eu dei sim, e depois de umas semanas ele me manda um textão, que eu até fiquei tipo, nossa, oi? O que tá acontecendo? Aí ele tava falando assim, eu li o seu perfil, eu gostei do que você disse, eu sou essa pessoa que você tá tentando encontrar. Resumindo, ele falou tudo o que eu queria escutar. Eu respondi ele, a gente foi pro Cacau, começou a conversar, e a gente conversou assim, acho que por uma semana, algo do tipo, e a gente resolveu marcar um encontro. Mas a vida, ela dá os sinais pra gente, ela mostra pra gente que a gente tá cometendo um erro. Mas eu estava cega, eu não estava prestando atenção nos sinais que a vida dá. E a gente tinha marcado pra um sábado de noite e eu tava me sentindo meio mal, assim, não tava afim de sair. E aí eu desmarquei e marquei pro outro dia, num domingo. No domingo, geralmente eu nunca me atraso pra encontro, pra nada. No domingo eu acordei tarde, me arrumei, demorei pra me arrumar, não sabia que roupa colocar. Fui, me atrasei acho que uns 15, 30 minutos pro encontro, dei desculpa pro menino e tal, desculpa, não sei o que. Nunca me atraso, assim, a vida estava tentando me mostrar que não era pra eu encontrar com esse menino, mas eu não estava querendo ouvir, né? Foi muito legal, a gente riu o encontro inteiro, não diria que foi mágico, mas foi assim uma pessoa que teve uma conexão, sabe? Depois daquele dia a gente começou a sair, né, quase todos os dias, e depois eu comecei a frequentar a casa dele. Ele morava sozinho em Seul e eu tava, tipo, passei praticamente um mês lá. As coisas começaram a desandar. Em dezembro,
Antes de eu ir pro Vietnã, é meu aniversário. Eu faço aniversário dia 2 de dezembro. E eu ia pro Vietnã no dia seguinte do meu aniversário, ou no dia do meu aniversário, não lembro agora, mas algo assim. E eu passei o meu aniversário com ele. Foi romântico, a gente foi pra Suwon, que é uma outra cidade, né? Perto de Seul, onde tinha um restaurante brasileiro, comemos comida brasileira e ele aprendeu até a fazer brigadeiro. E ele me deu de aniversário, a gente comeu no meu aniversário, foi muito legal. Fui pro Vietnã, eu fui sozinha, mesmo lá no Vietnã a gente fez videochamada e continuou conversando. Eu tinha marcado de passar o meu aniversário com as minhas amigas. E não ia dar tempo, né, de a gente se encontrar por conta dessa minha viagem. E a gente tinha marcado uma balada, e eu comentei com ele, né, que não ia dar, que a gente ia querer ir pra uma balada, mas eu cheguei a convidar ele. Eu sou do tipo de pessoa que eu vou me divertir com as minhas amigas, gosto de balada, essas coisas, mas eu não deixo de convidar a pessoa que eu tô, né. Depois que eu voltei do Vietnã, e eu consegui ter tempo de sair com as minhas amigas e realmente fui para essa tal balada, aí que começou, né, o problema. Eu novamente convidei ele para ir comigo e ele recusou. Recusou, disse que não queria ir e que tava tudo bem eu ir, que eu podia ir. Falou que era pra eu dormir, né, quando eu saísse da balada, fosse pra casa, dormisse, que a gente se encontrava no outro dia. E aí, do nada, ele fala assim que não, que eu vá dormir e que eu não vá sair com ele no outro dia, do nada. E eu falei, por quê? Por que a gente não vai sair? E aí ele mandou a seguinte frase: você aproveite, né, bem aí, e aproveite com outros homens. Isso que me deu um baque e que me fez, tipo, nossa, ele tá debochando de mim. E falou que, né, que eu saísse com os outros homens, sendo que eu estava, tipo, rodeada de meninas, o meu grupo só tinha meninas. Depois que ele me mandou isso, ele começou a me telefonar incessantemente, falando o que eu tava fazendo, que eu tava saindo com outros caras. Sabe quando tu quer provar que a pessoa tá errada? Então, eu acho que o tempo todo, o que foi o meu erro foi querer provar que eu era uma pessoa diferente do que ele tava imaginando. E eu querendo provar que ele tava errado, 5 horas, quando o metrô chegou, né, o metrô começou a funcionar, eu peguei o metrô e fui pra casa dele provar que não tinha o porquê de ele estar com ciúmes e de ele agir desse jeito, porque eu saí com minhas amigas e fui direto pra casa dele, sabe? Não tem homem envolvido, é impossível. Eu passei todo o tempo mandando mensagem pra ele e fui direto da balada pra casa dele, não tem tempo. Só se eu sou, tipo, a super mulher pra conseguir encaixar um cara, ficar com um cara nesse momento. Eu cheguei na casa dele, e a gente não discutiu, a gente só dormiu. E a gente conversou no outro dia e, novamente, eu tentando explicar que não tinha um porquê daquela atitude dele, mas não é o suficiente, né? Ele fingia que entendia, pedia desculpa e continuava a fazer isso. E a partir desse momento começou a piorar cada vez mais. Toda vez que eu saía, tanto para trabalhar e voltava tarde para casa ou para qualquer outra atividade, ele telefonava para mim e se eu não atendesse no momento em que ele telefonou, ele começava a me mandar muitas mensagens até eu responder. Mensagens me ofendendo, me chamando de todos os nomes possíveis, em inglês, em coreano, em todas as outras línguas possíveis. Como vocês sabem, eu sou modelo na Coreia e eu tenho umas fotos mais sensuais e tudo mais. E ele usava isso pra me chamar de prostituta, de um monte de outras palavras. Ele se preocupava muito com meus ex-namorados, como era a minha relação com os meus ex-namorados. E ele tinha ciúmes de qualquer pessoa que, tipo, desse like, comentasse nas minhas redes sociais. E todas essas ofensas e essas desconfianças que ele tinha, ele dava desculpa, que era porque ele tinha sido traído num relacionamento passado e que ele achava que eu ia fazer o mesmo com ele. E eu sempre questionava, né, se eu fosse tudo isso que ele imaginava, por que ele não encontrava uma outra menina? A gente teve várias vezes em que eu decidi terminar e ele também falou que ia terminar,
Só que semanas depois voltava tudo de novo, mandando mensagem o tempo todo. E o que mais me questionava era que o tempo todo ele saía com os amigos quando ele queria, ele saía pra balada, sei lá, diz ele que não era balada, né, que era bar, não sei o que, mas pra mim é tudo a mesma coisa. E ele nunca me dava satisfação de nada, porém eu tinha que dar satisfação até quando eu, sei lá, eu tava dormindo. Se eu dormisse cedo e não respondia, ele achava que eu tava, sei lá, na balada dançando. E se eu acordasse no meio da noite pra ir no banheiro e eu checasse o celular e ele visse que eu tava online, ele de novo me questionava achando que eu estava embalada em outros lugares. Ele fingia muito que era uma pessoa boa, que ele era o certo, que ele era uma pessoa correta e tudo mais. De pouco em pouco eu fui percebendo que eram mentiras. E no começo de tudo ele chegou a me falar que não fumava, que não bebia, porque eu não fumo, eu não bebo também. E ele falou tudo que eu gostaria de escutar, né? Pintou a pessoa perfeita que ele não era. Depois eu fui descobrindo, pouco a pouco, que ele fumava sim, ele fumava aqueles cigarros eletrônicos, né? Mas fumava, bebia sim e bebia muito. E cada vez que ele bebia, ele piorava, as brigas pioravam. Todas as vezes que eu ia pra lá, ele começava a beber. E quando eu questionei isso, ele falou que era por causa de mim, era culpa minha, que eu fazia ele estressar ele e por isso que ele estava bebendo. Tudo era culpa minha, né? Todas as mentiras dele eram culpa minha. Um episódio também bizarro foi que eu estava dormindo. Sabe quando tu acorda do nada, tipo, eu não tava tendo nenhum pesadelo nem nada, mas eu acordei assim no meio da noite. E aí eu olhei pro lado e ele não estava na cama. E eu achei que ele estava no banheiro, então eu esperei um tempo e tava tentando procurar meu celular e não achava. Então eu esperei ele sair do banheiro e ele não saía nunca. Então eu fui até lá, bati na porta, que estava trancada, e ele disse: "Ah, já tô saindo". E aí, quando eu voltei pra cama, ele saiu do banheiro e ele estava com o meu celular. E ele passou a noite inteira dentro do banheiro trancado, tentando vasculhar meu celular para ver se achava, se catava alguma mensagem com alguém para ele provar que eu estava traindo ele. Ele estava procurando incessantemente algo para provar que eu estava traindo ele. Num episódio muito intenso, foi que ele me convidou para passar o Réveillon lá na casa dele e nós estávamos fazendo branquinho, enrolando o branquinho, sentados de boa, conversando. E ele tinha surtos. Do nada, ele começava a fazer um monte de perguntas sobre os meus outros relacionamentos e tudo mais. E ele dá um surto, se levanta e começa a perguntar. Tipo, ele meio que puxava uns assuntos e do nada ele surtava. E começava a me xingar. Nesse episódio, ele também tinha bebido. A gente começou a brigar e eu peguei o telefone dele. Exatamente como ele fez, eu peguei o telefone dele e me tranquei no banheiro pra fuçar. Porque ele tinha feito a mesma coisa comigo, eu queria, né, dar o mesmo gostinho pra ele. Então, eu me tranquei no banheiro e ele começou a bater na porta, incessantemente. E começou a gritar que ia chamar a polícia pra mim, que ele ia dar um jeito de me deportar, que ele ia chamar a polícia, que eu saísse da casa dele. Ele pegou todas as minhas bolsas, meu casaco, tudo e jogou tudo no corredor. E eu estava muito assustada com a situação e, como você sabe, eu moro sozinha na Coreia, então eu não tinha meus pais ou nenhuma família para me apoiar. Então eu peguei e telefonei para a mãe dele e falei para ela o que estava acontecendo. E ela tentou conversar com ele, mas mesmo assim ele batia incessantemente na porta. E eu não sei o que exatamente, ela me fez eu passar o telefone pra ele pra conversar com ele e eu não sei o que ele falou. Deve ter pintado eu como, sei lá, um monstro pra ela, porque quando ele me devolveu o telefone, ela falou que acreditava no filho dela, tipo. Depois ele falou pra mim que eu tava mentindo, que ele não tinha batido nele, mas eu nunca falei em nenhum momento que ele tinha batido em mim, e sim que ele estava batendo na porta. E como a porta não tinha trinco, ela estava batendo em mim, e ele sabia disso porque eu estava sentada na frente da porta pra ele não abrir. Então, ele não me bateu em nenhum momento diretamente, mas ele bateu com algo em mim, sabendo que eu estava ali, ele continuou batendo na porta
e a porta estava batendo em mim, nas minhas costas. Foi um episódio assim que me aterrorizou muito, que eu achei que eu não sabia mais o que ia acontecer. Então, eu finalmente saí do banheiro e ele começou novamente a proferir palavras horríveis pra mim. E o que mais bizarro é, ao mesmo tempo que ele falava essas coisas, ele ria da minha cara. Tipo, ele me chamava de todos os nomes possíveis rindo da minha cara, sabe? O quão psicopata é isso. Era ridículo o jeito que ele falava. E do nada, isso não foi a primeira vez, do nada, depois de toda essa briga, ele parou, pediu desculpa e falou que não era pra eu ir embora e que eu dormisse. E dormimos naquela noite em camas separadas, mas ele tentou vir pro meu lado, querer dormir comigo. Tipo, a pessoa faz tudo isso, te chama de todos esses nomes, te agride e depois pede desculpa e age como se nada tivesse acontecido. E não foi a primeira vez, foi tipo diversas vezes. Por alguns motivos que eu não posso revelar aqui, porque eu acho que seria expor demais a minha vida, eu tive que ficar com ele por alguns tempos antes de vir pro Brasil, né? O coronavírus começou a correr muito louco lá na Coreia e eu, como estava com visto de turista, ainda procurando uma nova empresa, eu estava muito estressada e decidi vir de volta pro Brasil. E para economizar aluguel e tudo mais, eu fiquei na casa dele. E por uns outros motivos que eu não posso falar. Nesse tempo, antes de eu me mudar, eu fiquei doente, muito doente mesmo. E eu tive muita febre, eu até achei que eu tava com coronavírus. E eu emagreci muito, eu cheguei aos 48 quilos. Até algumas pessoas comentaram no meu Instagram que, nossa, você tá muito magra, qual é o segredo? Então, eu estava muito doente, não comia quase. E ele chegou a cuidar de mim por um tempo, quando eu estava na casa dele. E logo quando eu melhorei, tudo voltou ao normal. Tudo voltou ao normal, todas as brigas, todas as ofensas. E eu tive que ouvir isso até o dia que eu vim pro Brasil. Até o último dia. E me prometeu vir pro Brasil pra gente continuar a nossa relação. Mas tudo mentira, né? Quando eu cheguei aqui no Brasil, eu encontrei meus amigos e de novo ele achou um motivo pra ter ciúmes e pra me questionar novamente que eu estava traindo ele. E terminou comigo. Terminou comigo e eu não questionei tanto. Aceitei. E uma semana depois, ele me liga novamente, querendo ouvir minha voz. Lá era o quê? 2 da manhã, provavelmente ele estava farreando. Mas, né, claro, eu não podia farrear, ele poderia. E depois disso, eu resolvi bloquear ele em todas as minhas redes sociais, tudo. Resumindo, ele tentou me manipular até o final. Até eu vir pro Brasil, até eu estar do outro lado do mundo, ele estava tentando me manipular para continuar esse relacionamento tóxico e tentar controlar tudo que eu fazia. Eu nunca fui uma pessoa que admiti a uma pessoa que me controlasse, que dissesse o que eu poderia ou não vestir, ou o que eu poderia não fazer. E eu acho que eu tava numa fase que eu estava muito sozinha, com problemas, e eu queria o apoio de alguém. E quando você está passando por essa situação, esse é o maior perigo de você começar um relacionamento. Porque você está muito vulnerável e nesse momento eu completamente estava vulnerável e eu queria dar o meu melhor em tudo. Às vezes eu me culpava por outros relacionamentos, por não estar dando o meu melhor. Então, quando ele tentou se pintar uma pessoa que era tão perfeita, que era tão correta, eu queria meio que provar que eu também poderia ser uma pessoa assim. E esse é o maior erro, você tentar provar pra pessoa
que você é daquela forma. Você não precisa provar nada pra ninguém. E se ela tem algum problema da forma do jeito que você é, ela que encontra outra pessoa. Você não tem que mudar o jeito que você age por causa de outra pessoa. Você nunca faça isso. E além disso, você nunca passe por cima dos seus princípios. Eu tinha esse princípio de nunca ouvir a opinião das pessoas do jeito que eu devo agir, o que eu devo vestir ou fazer. Eu comecei a obedecer a essa pessoa e tentar agradar essa pessoa e tentar mudar pra agradar essa pessoa. E eu fiz esse vídeo pra falar um pouco do meu relacionamento, mas mais focado em tentar ajudar quem tá no mesmo tipo de situação e abrir os olhos que às vezes ele pode não te bater, né, te ferir com as mãos, mas as palavras também ferem muito. Então essa foi a minha história de hoje. Espero que não esteja histórias parecidas novamente para eu contar aqui no canal sobre a minha pessoa. Espero que, né, eu tenha aprendido a lição e que vocês estiverem passando por uma situação assim, vocês também aprendam a sua. E muito obrigada pela vocês ouvirem minha história hoje. E se vocês gostaram, vocês, né, comentem, dão like e se inscrevam no meu canal. E até mais. Desculpa por esse vídeo ser muito triste. E até mais.